E começa exatamente agora, mais uma vez, o Código Aberto, esse programa tão especial de estudo da Palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o assunto de hoje é testemunho e o evangelismo de sucesso. Como é que você sabe se os seus esforços evangelísticos para levar Jesus para as pessoas, se as programações da sua igreja estão dando certo? Você faz uma análise crítica das suas ações? E quando alguém faz algum comentário, você aceita? O programa de hoje está muito legal, com convidados que já estiveram aqui outras 2 vezes, estão aqui mais uma vez com a gente aqui no Código Aberto. Sejam bem-vindos, meus amigos Priscila, Saulo e Simeon. Muito bom ter vocês aqui pela 3ª vez, né? Muito legal. Uau, estamos ficando VIPs. Estão ficando VIPs aí, hein, pessoal? Já conhece vocês de casa, já sabe de onde vocês são, né? Já sabe um pouquinho da família de vocês. E eu quero mais uma vez falar o nome de vocês, mas só para confirmar aí, para quem talvez esqueceu, né? Tem uma memória não muito boa como a minha, mas eu lembro. Priscila. Priscila Andrade Moreira. Exatamente. Saulo Vieira. Olha que nome belo. E você? Simeon Toqueta, de Curitiba. De Curitiba, né? Vocês podem falar de novo a profissão de vocês? Você fez Sou publicitária e também fiz um curso de coaching, atuando nessa área. Sou lá de Goiânia, mando um beijo para a família que está lá e os amigos. Legal. Pode aproveitar aí, vocês não mandaram beijo para ninguém da outra vez, nos outros programas? Pode mandar aí para quem você quiser É verdade, beijo, antes de você dar abertura eu já mandei um beijo, mas eu deixo um beijo enorme pro pessoal lá em Goiânia, pro tio Dani, um grande amigo, toda a minha família, meus amigos também aqui em São Paulo que já estão fazendo parte da minha família. Que legal, muito bom, muito bom. Saulo, diga aí, quer mandar um abraço para quem? Para mim? Pra mais quem? Mandar um abraço aqui pro meu... Muito obrigado, cara. Apadrinhado. Eu gosto muito de você. Foi meu padrinho, a gente não falou isso em nenhum programa, né, cara? Você foi meu padrinho de casamento. Uma grande honra. Muito obrigado, cara. Uma grande honra. Que Deus continue abençoando o matrimônio. Muito obrigado. Esse padrinho realmente está cuidando aí do... Ok. Eu sou natural de Aracaju. Nasci, morei lá durante um bom tempo e quero mandar um grande abraço pros meus conterrâneos lá da Boa Terra. Também quero mandar um abraço para o pessoal ali do NASP, onde eu estou há aproximadamente 10 anos, indo e vindo, e onde eu acabei criando Você está fazendo doutorado já? Pois 10 anos, fazendo as contas aqui, está fazendo doutorado? Eu tenho um problema, eu tenho déficit de atenção. Então isso está me provocando um pouquinho mais de tempo ali. Vamos lá, e mandar um abraço também, quero deixar um grande abraço pro pessoal de Belo Horizonte, que é um pessoal que eu criei um grande carinho, o pessoal ali da igreja do Serra, o pessoal ali da igreja onde eu acabei de vir de um evangelismo. E a gente criou muito vínculo ali. Irmã Luzia, Ronaldo, Rodolfo e tantos outros. Todos né? os outros ali. Tá, então, só para explicar, você está fazendo teologia, está terminando. Você já é formado também em música, certo? Isso, eu fiz a graduação em música. É uma faculdade de educação artística. Sim, com habilitação em música. E mais um outro curso? Depois eu fiz uma pós em docência universitária e uma graduação em gestão educacional. Em direito. E fiz 2 anos de direito, mas parei. Para cuidar da lei de Moisés. Então você que está em casa aí, que já começou vários cursos e terminou, gente, isso é normal, tá bom? Não se preocupe. Olha aqui o Saulo aqui, né, feliz aí, vai terminar mais um curso de teologia aí. Antes tarde do que mais tarde, o importante é terminar. Então... Daniel, preciso fazer um bis. Você viu nos meus olhos, né? Fluindo, assim, você deu uma olhada. Posso fazer um bis? Conte, de mais um abraço aí. Você acredita que eu esqueci de mandar um beijo pro presente que Deus me deu, que é o meu namorado, Maurício Magno? Sério, manda um abraço pra ele, que ele com certeza tá assistindo o programa. Meu amor, um beijo grande pra você, que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua companhia e amizade. Olha que legal. Você achou aí que ela tava olhando pra câmera, mas ela tá olhando pra ele, porque ele tá aqui no nosso estúdio acompanhando também, como, né, um grande amor aí, que está sempre acompanhando aí. Como eu não tenho namorado, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo. Nossa, ok. Você é tudo de bom. Pro meu pai também, pra minhas irmãs. Gente, só pra explicar mais uma vez, o programa a gente tá gravando quase 2 meses antes. Não pode ser que você esteja namorando quando esse programa for veiculado. Nossa. Obrigado. Você pode então, se você já tiver, você tem ideia quem pode ser? Pra você já falar? É melhor. Tô brincando. Cuidado, melhor não. De risco. Melhor não. E você quer mandar um abraço pra alguma namorada também, não? Opa, alguma namorada não. Pra minha namorada. Ah, sim. A sua, né? A minha adorável namorada, Eide. Um grande beijo, um grande abraço também. Pros meus pais, claro, né? Não poderia deixar de lembrá-los. E pras igrejas onde eu frequento, o pessoal do Pilarzinho, a galera jovem de lá e também por uma igreja que eu não posso esquecer de mandar um abraço, é a igreja de Jaboticabal. Passei um ano com aquele pessoal e a galera de lá é muito fera. Fica aí o abraço e a lembrança para vocês também.
Muito bom, gente. Quantos abraços, quantos beijos. Agora vamos para o nosso código de hoje. Olha, eu vou falar sério aqui com vocês. Vocês me decepcionaram em alguns códigos. Vamos lá, gente. Esse agora tá fácil, hein? E agora vai lá? Tô brincando, vocês não me decepcionaram, jamais. Meus convidados, jamais eu iria dizer isso pra vocês, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Você já conhece como é que funciona, você vai twittar pra gente pra @códigoabertoNT. Os meus convidados aqui, antes mesmo de eu dizer qual é o código, eles já sabem, porque eles são tão inteligentes, tão espertos. Então, está aparecendo pra você agora na sua tela. Calma, não fique desesperado, porque o negócio aqui tá complicado, né? BXBMJBDBP. Olha, essa palavra deve ser uma palavra bonita, né? Uma palavra que tem X, J, B e D. Ah, não tem consoante, não tem vogais, né? Que legal, olha só. Então, se não tem vogais, alguma coisa tá errada. Twitter pra gente pra @códigoabertoNT. Eu não sei se eu já dou alguma dica pra vocês aqui. Vocês podem pegar aqui pra vocês darem uma olhadinha aí, tá bom? Pra vocês ficarem um pouquinho menos desesperados. Mas eu quero dizer que já teve algum outro código na temporada passada, há uns 3, 4 meses mais ou menos, você deve lembrar, que tem uma lógica aí, tá bom? No final desse bloco aqui, vou dar uma ideia para você da lógica. Vou dar uma letra que equivale a outra letra. Eu já estou dando uma dica para você aí, tá bom? Os nossos presentes de hoje, então, para você que acertar e ganhar no nosso sorteio, são esses 2 livros aqui. Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Uma coisa muito importante. E outro livro aqui, nós temos esse aqui, Comunhão com Deus. Realmente um livro também muito especial. Os 2 para você aí que twittar pra gente, @códigoabertoNT. Então, vocês estão aí procurando o código aí? Sumiu? Então. Acharam? Nós de código sem querer. Vocês foram para outra semana aí, semana passada. Então, vamos lá. Então, enquanto eles estão pensando aí no código, você também tem um tempinho aí para você acertar e tá aí ligado com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Meus amigos, nos 3 programas aqui, quem que não fez oração ainda? Você não fez oração, né? Você pode orar pra gente então, Simeão, por favor? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de refletirmos sobre o estudo dessa semana, que Teu Santo Espírito se faça presente e que Ele seja o nosso professor. E, acima de tudo, aquilo que viermos a aprender, possamos colocar em prática. É isso que pedimos e fazemos tudo isso no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Vamos lá então. Gostou do iPad? Cara, se quiser a gente Presente, faz negócio. presente. A gente faz Esse é o negócio brinde? aí. O brinde também vem o iPad hoje? Podia ser, né? Podia. Podia ser. Se eu tivesse outro, eu te dava, hein? Vamos. Pessoal, a gente vai falar muito sobre avaliação hoje, que é uma coisa muito importante para o evangelismo, mas antes de entrar na parte do evangelismo, eu queria pensar na avaliação. A gente pensa logo em escola, né? A gente foi colega de sala, né? 7ª série, 8ª série, avaliação, de suar, até na faculdade mesmo, prova. A gente gosta de avaliação? A gente gosta disso? Normalmente não. E no nosso caso nós tivemos um professor que ele era muito espontâneo. Do nada ele dizia arguição. De forma muito espontânea, todos nós ficávamos ali do tensos, nada. Aí era para matar. Tínhamos que saber a matéria. Um abraço, professor Alcides. Obrigado. O senhor marcou a por nossa tanto vida. nervosismo que você deu na nossa vida. Então, a gente não gosta de avaliação, a gente não gosta de parar, porque... Por que na verdade a gente não gosta de avaliação? Quem pode me ajudar aqui? Tem algumas coisas que a gente não... motivo. Talvez porque a avaliação ela é ampla e ela pega os aspectos positivos, aqueles dos quais você conhece, sabe, os negativos, aqueles que você talvez não saiba, não estudou. Numa prova é assim, né? E o que nós gostamos, na verdade, é de ser elogiados, de ser bajulados, isso aí todo mundo gosta. Exatamente, a gente fica preocupado porque a gente quer acertar, né? E aí, na questão da avaliação, a gente se sente pressionado, o medo do erro. Às vezes, até a gente poderia aprender um pouquinho com os nossos amigos ocidentais, que refletem... orientais, perdão. Que refletem um pouco mais sobre como eles estão agindo ou não, criando estratégias para trabalhar. E aí, a avaliação entra forte, né? Você falou de oriental, me lembrou provérbios, né? O pessoal lá do Oriente gosta muito de provérbios chinês, etc. E o verso do nosso guia de estudos dessa semana vem lá do livro de Provérbios. Sim. Lá em Provérbios 25, no verso 12, diz assim, ó: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Nós estamos falando aqui sobre avaliação. Melhor do que provérbio chinês esse, né?
Ou seja, quem se dispõe a ouvir só tem como receber esse conselho quem está se dispondo a fazer. Conselho ou exortação, uma bronca, pode ser, não importa. Mas se você não estiver se colocando na ação, não tem como receber ela, né? Então, esse é o grande desafio, como a Priscila e o Simeão colocou, essa questão da crítica, lidar com ela em meio à avaliação. É um desafio muito grande, porque muito da avaliação é abstrato e subjetivo. E alguns aspectos da avaliação não ficam muito evidentes com os dados ali, com a situação. No nosso caso aqui, na questão do evangelismo, é uma discussão eterna entre escola e a prática lá, o campo, onde os evangelistas, onde a igreja trabalha. Porque a escola defende a seguinte ideia, defende a ideia de que nós não temos que trabalhar por números, nós não temos que trabalhar por algo assim palpável, no sentido de que a gente possa materializar, porque muita coisa não se materializa. Você vai ali para uma ação evangelística, para um evangelismo, e você visita 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 20, 30 pessoas se decidem ao batismo, se decidem por aceitar Jesus publicamente. Mas aquelas outras pessoas não tomaram a decisão naquele momento, mas a mensagem, a semente ficou. E como mensurar tudo isso se a gente só teve 20 batismos? Então quer dizer que o restante não valeu de nada, foi um fracasso. Então é um grande dilema. Nós ali na academia, na escola, estudamos de que não devemos avaliar ali os números. Mas quando você vai para o trabalho evangelístico, você é cobrado pelos números. E aí a gente vive essa discussão, a eterna discussão. Como mensurar os resultados? Como trabalhar? É interessante isso que o Saulo falou, e muito bem colocado, porque às vezes o nosso foco está demais na quantidade, no número, e a gente esquece da qualidade. Né? Às vezes a gente foca demais no número, né? Números de batismo e conversos a cada ano, e a gente se esquece de quantos ficam. Claro que tem que haver uma avaliação, a lição, o guia de estudo fala sobre isso, tem que haver uma avaliação, porque Jesus deixou uma missão muito específica, e de fazer discípulos, né? E ensinar esses discípulos a fazerem outros discípulos. Mas o nosso processo de avaliação não deve estar voltado apenas para o resultado. Como o Saulo falou, nós temos que ver o processo de tudo aquilo. Às vezes o resultado não foi tão positivo quanto esperávamos. Às vezes os números não foram atingidos, mas o processo, a construção de todo o esquema foi tão bem elaborada, foi com orientação do Espírito Santo, que foi um sucesso, sem dúvida alguma. E esse sucesso você só vai poder mensurar realmente com uma avaliação, porque às vezes você pode até estar pensando que foi um sucesso, mas ali você vai analisar algumas coisas, talvez não foi tão bom, ou talvez você pense que não foi tão bom, mas na avaliação você vai perceber que realmente o resultado foi alcançado. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação. A gente está terminando então o primeiro bloco aqui, tá bom? Mais uma vez o código para você aí na sua tela. Antes da gente chamar o intervalo, está aí uma coisa embaralhada. Eu vou dar uma dica para você, tá bom? Eu vou fazer raiva para quem já acertou, mas eu vou ter que dar uma dica que vai praticamente entregar o ouro aí, tá bom? A é igual a B. Eu não vou falar mais nada, tá bom? Twitter pra gente, @códigoabertoNT. A é igual a B. A gente se encontra depois desse rápido intervalo de apenas 3 minutos. Eu espero você, não sai daí. E o seu Código Aberto está de volta, os 3 minutos passaram bem rápido. Estamos aqui falando sobre um assunto que talvez você não gosta muito, a avaliação. Mas nós precisamos saber se realmente nossas ações evangelísticas estão tendo sucesso. Enquanto eu falo aqui com você, os nossos amigos convidados estão ali tentando decifrar o código. E aí o negócio, eu não sei, como é que tá aí? Tá difícil. Olha, a esperança é ela, né? A esperança. Eu já falei que A é igual a B. Gente, olha a lógica. Se A é igual a B, A é o que de B? Igual a B. A é o que de B? Acha. Não, fala nada não, rapaz. O que A é de B? O que eles têm a ver uma coisa com a outra? São vizinhos. Opa, você é muito inteligente. Grande Eles salve. são vizinhos, tá bom? Então, se eu vou substituir o A pelo B, depois qual é a próxima letra? X. Não, então, se X, então vamos lá. Se tem B, então o B daí é o A, é um A, certo? E o X, o que vem antes de X?
no alfabeto. Vai lá, A, B, C, D... Tem o V, X, V, né? Dá pra saber que antes de X é V. Então é só ir fazendo isso em cada letrinha. Olha só, gente, eu já entreguei o negócio aqui, mas é pra você ficar tranquilo aí. Olha, calma aí, já... Estragando. O quê? Não, né? Não estraga ainda não. Depois a gente começa. Então você aí, continua ligado com a gente aí, já acertou o código, twitta pra gente, @códigoabertoNT. Hoje valendo 2 livros que eu vou mostrar mais uma vez aqui. O iPad não vai ser sorteado hoje, tá bom? Por enquanto ainda não. Mas então, esses 2 livros, Comunhão com Deus, tá bom? São 52 estudos para a gente refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. E também esse livro, Como Reavivar a Igreja do Século XXI. A gente realmente promove muitos eventos, muitas programações para reavivar a igreja. Mas será que isso está dando certo? Como vocês falaram no bloco anterior, tem coisas que a gente não vai ter nunca como mensurar. Porque está lá no coração da pessoa, está lá plantado. Mas existem coisas que a gente pode usar para fazer uma boa avaliação. Um processo de avaliação bem feito, certo? Qual que é esse processo aí? A gente estava comentando aqui um pouquinho no intervalo. Qual que é esse processo para avaliação aí? Bem, a verdadeira conversão, ela se reflete em comportamento. Ela se reflete em obras, né? Em ações, em pensamentos. Então, claro, como você bem colocou, nós... quem conhece profundamente a pessoa, as intenções, o coração é só Deus. Mas nós temos sim como avaliar aí alguns indicadores externos. E para sabermos, né, avaliar os processos e não somente os números, os resultados, nós podemos avaliar, por exemplo, a frequência dos membros da igreja. Nós podemos avaliar o número de estudos bíblicos que estão sendo dados. Legal. A gente tem isso no nosso guia de estudos, né, na quinta-feira. Vamos demorar um pouquinho mais então em cada ponto, tá bom? A gente tem no nosso guia de estudos aí, se você tem em casa o seu guia de estudos aí, né? Imagino que você tenha, acompanhou com a gente toda essa temporada que já está chegando já no finalzinho, já nosso penúltimo assunto, a gente termina semana que vem e na outra semana então a gente começa um novo assunto, um novo tema, com um novo slogan do Código Aberto. Eu estou ansioso para saber qual que vai ser, viu? Você também tá? Pois é, quem ganhar esse slogan vai estar com a gente. A gente já encerrou, né? Não pode mais mandar, mas a gente está na apuração aí e logo a gente vai ter um novo slogan aí e um novo tema. Mas então, vamos lá para o nosso assunto aqui. Eu estou vendo que o primeiro tópico aqui é um tópico que a gente estava falando antes no outro bloco ali. Qual que é esse tópico aí? Daniel, só para fazer um gancho aqui tá em bom, relação eu congelo à questão... aqui, você fala aí, depois eu continuo. Fazendo um gancho sobre essa questão da avaliação, quando a gente está avaliando o geral, antes de avaliar o geral, e aí eu comentando uma coisa que aconteceu mesmo entre eu e Deus e para compartilhar com vocês, foi até no começo um pouco estranho, mas interessante. Eu estava lendo um livro de coaching e eu estava numa parte onde falava sobre disciplina e comprometimento. E é muito interessante porque na nossa vida diária, seja no trabalho, nos estudos, a gente pode falar de sucesso, de avaliação, de comprometimento, disciplina, mas às vezes quando entra no tema do campo espiritual, muitas pessoas se sentem assim, não, vou falar de sucesso? Sim. Como assim, sucesso? Sucesso no que eu estou atuando na igreja, imagina, ou como seria isso, né? E quando eu estava lendo esse capítulo, eu estava estudando outras coisas e eu senti, claro, Deus me dando um toque sobre essas 2 palavras, comprometimento e disciplina. E eu não estava lendo coisas espirituais, mas Deus naquele momento me tocou e me fez refletir que se eu tivesse no dia a dia buscando essas 2 palavras para minha vida espiritual, comprometimento e disciplina, e aí falando da avaliação pessoal que depois parte para o todo, né? Porque não adianta às vezes a gente chegar e falar, nossa, será que esse programa, esse evento, esse coral, esse batismo, enfim, estão dando certo, se eu não estou avaliando o meu comprometimento e a minha disciplina, seja para com Deus e para com o próximo naquele trabalho, né? Então, quando Deus me colocou essas 2 palavras à frente e falou assim, Priscila, presta mais atenção nelas. E eu ali estudando coaching, mas ele me tocou para a vida espiritual, que se a gente leva isso à frente, é necessário, sim, essa avaliação. Como que eu vou fazer? Né? A gente exatamente, essa autoavaliação, seja no campo espiritual e nos outros também, para você poder dar o seu melhor no grupo e aí sim ele está acontecendo e crescendo. Legal. Agora, Daniel, não sei se eu posso aproveitar já esse gancho, já que falou de autoavaliação, isso aí é totalmente bíblico. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5... Vamos falar para a gente procurar aí 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 13, lá no verso 5. 13, 5.
existe justamente um estímulo nessa questão da autoavaliação. Tá, diga aí. Que o apóstolo Paulo deixa para nós ali, inspirado por Deus. Ele diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estás, se não, é que já está reprovado. Se Jesus não está em vós, é porque já está reprovado. É um detalhe muito importante, porque se você aplica o que a Priscila colocou aqui, comprometimento e disciplina, o maior interessado no sucesso desse evangelismo é o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, se você faz a sua parte, fica tranquilo que ele vai fazer a parte dele. E o cristão que permanece em Cristo, que está ligado com Cristo, ele produz frutos. Não tem como, ele produz frutos. Exatamente, e ele acabou de dar a resposta. Eu ia falar que o mais legal de tudo isso é que quando você consegue compreender, porque vem a avaliação, a gente começou falando que vem o medo e tal, mas por que o medo? Porque a avaliação vai te mostrar, ela vai te bronquear também. Olha, Priscila, você não está tão assim e tão assado. Mas quando eu consigo olhar e falar, realmente eu não estou tão comprometida ou tão disciplinada, enfim, quando eu entro em ação para mudar aquilo, aí vai gerar os resultados. Aí quando vão surgir os frutos. Porque quando você entende que não está fluindo bem você ou no grupo, olha, isso aqui não está dando certo, gente, vamos mexer. Apesar de a gente não gostar, ou muita gente às vezes se sentir, poxa, eu não sei dar bronca, ou tem gente que não consegue receber. Não seria bronca, vamos falar bonito, é uma exortação. Olha que palavra bem selecionada. Uma exortação, né? Mas se não tiver isso, como eu vou entrar em ação para mudar? E se não tiver ação, eu não consigo ver os frutos fluindo, né? Melhorando. Muito legal. Eu tinha congelado, eu estou congelado até agora, para a gente voltar no assunto lá naqueles tópicos aí, mas vai continuar congelado ainda, porque a gente vai para o nosso giro universitário, já está na hora. E nesse processo de avaliar, a gente tem que se avaliar, tem que avaliar as pessoas, mas tem uma coisa, como a gente falou, coisas que a gente talvez não consegue mensurar tão bem. Como é que a gente consegue avaliar a consagração? Você falou que esse comprometimento, a gente tem que estar consagrado para a gente estar assim, envolvido nessa obra. Será que a gente consegue mensurar, avaliar a consagração das pessoas, do envolvimento e a nossa consagração também? Vamos então para o nosso giro universitário com os alunos do IASP, o NASP Campus Hortolândia. Vamos assistir? O giro universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Podemos medir a consagração pessoal de alguém, ou até mesmo a nossa? Eu acredito que a gente pode até tentar medir a consagração de alguém, mas a gente vai ter uma conclusão sempre precipitada, mesmo porque quando a gente mede alguém, compara, a gente acaba julgando. E como seres humanos, a gente sempre faz um julgamento errado, a gente sempre olha só o superficial. Ao contrário de Deus, eu acho que Ele sim tem capacidade, sabedoria para julgar as pessoas de forma adequada, e mesmo porque Ele olha o coração, olha o que vai dentro de nós, e é com Ele que nós nos relacionamos. Aí nós sabemos se nossa consagração, nosso relacionamento com Ele é ideal ou não. Não, a gente não pode medir ninguém, né, a consagração de ninguém, porque isso seria julgar, e a única pessoa que julga a gente é Deus. A gente pode ver se é uma pessoa consagrada ou não através das ações dela, né? A maneira que ela se porta na igreja, a maneira que ela se porta no trabalho, na escola, o jeito que ela trata a família dela, os amigos. Não teria como eu descobrir nem o meu e nem o dele. O objetivo central seria mesmo eu sempre continuar sendo humilde, afinal de contas eu sou pecador. Então, tanto eu querendo medir dos outros eu peco, e querendo medir o meu, eu vou estar olhando para mim. E olhar para mim, não olhar para os outros, é negar aos outros e negar o meu serviço que eu deveria fazer. E também poderia cair no risco de eu pecar. Então, eu acho que não. Esse trabalho eu deixo ele para a parte de Deus. Ele que vai julgar qual é o meu nível de consagração ou não. A gente pode tentar, mas eu acho que conseguir a gente não consegue porque nós somos seres muito limitados. E a gente não tem que se preocupar em relação a medir. A gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em se consagrar. A gente tem que se preocupar com a quantidade, limite, só em se consagrar. Nós não devemos medir a consagração pessoal de uma pessoa, pois estaremos entrando num campo de julgamento, o qual não cabe a nós fazê-lo. Agora, a nossa consagração pessoal, acho que deveríamos sim medir, porque isso nos mostra o quão próximo estamos de Deus.
Esse foi o Giro Universitário com os alunos do IASP, UNASP, Campus Hortolândia. Quer conhecer um pouquinho mais esse centro universitário? Entre no endereço que está aparecendo aí na sua página. Gente, um disse que podia medir, outro disse que não podia medir, porque a gente podia julgar as pessoas. E aí, é para a gente avaliar as pessoas, não é? Ou a gente não avalia pessoas, mas avalia apenas a igreja num todo, se a igreja está crescendo espiritualmente, se as propostas evangélicas estão dando certo. E aí? O que vocês acham? Fiquei meio perdido aí agora. Bem, eu vejo assim, realmente avaliar e julgar a vida espiritual de cada pessoa e determinar em que ponto ela está é difícil e isso cabe a Deus. Mas você avaliar e dizer determinada pessoa ou determinado grupo ou igreja está na jornada espiritual, eles estão se esforçando, aquele grupo, aquela pessoa, ela tem estudado mais a Bíblia, ela tem pregado o Evangelho, ela tem mostrado frutos. Isso é uma avaliação correta de se fazer. Você não está julgando ninguém, entende? Você não está julgando o motivo, você não está julgando a intenção que está no coração que cabe a Deus. Mas você, pelos frutos dela, pelo comportamento, você está avaliando se ela está na jornada espiritual ou não. Em que ponto ela está, cabe a Deus. Muito legal. Em relação agora, de maneira assim, da igreja para o todo, essas avaliações são realmente importantes? O fato é, devemos avaliar? Sim. É fácil fazer essa avaliação? Não. Agora, o tema do nosso guia de estudos, ele dá uma diretriz para a gente. Tem alguns pontos que podem nos ajudar como fazer essa análise. Que, inclusive, eu sugeri para a gente começar, mas estou congelado aqui esperando ainda. Então vamos voltar. Que inclusive o tema do guia é qual? Testemunho e evangelismo de sucesso. Testemunho e evangelismo de sucesso. O testemunho, ele é um instrumento para se medir um evangelismo. O testemunho de quem participou do evangelismo, o testemunho de quem foi o alvo do evangelismo. Se você pega ali e faz um paralelo entre o mundo jurídico e que tem como objetivo avaliar uma situação, decidir se tal pessoa ou tal circunstância foi favorável ou não, se foi culpado ou não, é uma espécie de avaliação. Sim. O que é um julgamento? Uma avaliação. Se a gente traz algumas dessas sugestões lá do mundo jurídico aqui para a nossa avaliação, dá para se facilitar essa avaliação. Porque se você pega ali várias pessoas, várias testemunhas que participaram daquele momento, daquele processo, cada uma dando a sua visão, dando o impacto do Espírito Santo na vida dela, naquele contexto, você consegue formar uma forma de avaliar. Você consegue montar ali dados suficientes para se avaliar. Agora, isso tudo tem que ser um trabalho dirigido com oração, com Deus ali no controle, porque exige demais uma compreensão do contexto em que aquele evangelismo foi feito. Vou dar um exemplo. Existem lugares onde fazer o evangelismo é certeza de goleada, é certeza de que você vai ter resultados melhores. Nós já conhecemos aí, as estatísticas dizem que lugares onde o poder aquisitivo é menor, as pessoas têm mais dependência de Deus, então provavelmente você vai ter ali um resultado maior. As pessoas estão mais carentes. Aí você pega lugares onde as pessoas têm um pouco menos dependência de Deus, ou pensam, na realidade, que têm menos dependência de Deus porque tem um poder aquisitivo bom, porque vive num contexto social, não falta nada materialmente, você vai ter um pouco mais de dificuldade naquele processo de evangelismo. Então, se você vai mensurar o resultado de um lugar onde você está trabalhando ali com pessoas com poder aquisitivo baixo, comparado com um lugar onde você tem pessoas com poder aquisitivo maior, vai ser totalmente injusta essa comparação. Você tem que ter parâmetro. Por exemplo, o Uruguai é o país da América aqui do Sul com o maior número de ateus. Na verdade, não é nem da América do Sul, é de toda a América aqui. Coincidentemente, é o lugar onde mais se tem suicídio de toda a América. Aí você vai mensurar um trabalho evangelístico num país desse, numa Montevidéu, na capital do Uruguai, muito mais complexo, né? com uma situação de um evangelismo na África, onde as pessoas estão necessitadas da ação de Deus por meio de trabalho social, por meio do pão que ela... Então, assim, eu acredito que dá para avaliar, mas tem que ser uma avaliação muito consistente. E adaptada para cada realidade. Para cada realidade. É interessante que você comentou, Saulo, que o equilíbrio, a moderação na hora de você avaliar. Às vezes nós somos tendenciosos demais e ficamos em processos num pêndulo, né? Ou elogiamos demais,
ou do outro lado criticamos demais. E ambos os lados, né, desse pêndulo aí causam problemas. Se você elogia demais, você pode trabalhar o orgulho da pessoa, o egoísmo e acabar atrapalhando em vez de ajudar. Se você critica demais, se você é muito negativo, você desestimula, as pessoas fracassam, perdem a coragem, né, ficam com medo. Então, é isso que você comentou, de termos o equilíbrio, o Espírito Santo e falar com moderação, palavras de sabedoria é fundamental. Exatamente. O assunto tá bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo, tá bom? Pessoal aí de casa, fica ligado com a gente pela última vez aí. Depois do intervalo a gente fala mais uma vez, mas para você o código aí tá fácil, tá bom? Parece que é difícil um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá aparecendo agora aí na sua tela, tá bom? Eu já falei que A é igual a B e a gente falou que o X era igual ao quê? A V e o B era igual ao quê? E aí, meus convidados? Era A também, então começa com AVA, é uma palavra que a gente tá falando o tempo inteiro. Twitter pra gente que ainda dá tempo, @código AlbertoNT. A gente vai rapidinho, mas a gente já volta. Eu te vejo depois do intervalo, no último bloco. Tamo juntos. E o Código Aberto está de volta, mas a minha pergunta é, já acertou o código de hoje? Já tuitou aí pra gente? Você já sabe a resposta? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhuma besta que emerge do mar. Não tá fácil. Pela última vez aí na sua tela, vai lá mais uma vez. De olho na telinha. BXBMJBDBP. Todo mundo já deve saber a resposta. Twitter pra gente que ainda dá tempo, @código aberto NT. Eu já falei que começa com AVA, porque o B corresponde a uma letra antes, então sempre uma letra antes aí. Então, uma palavrinha fácil, meus amigos convidados. Todo mundo tranquilo aí, feliz e tal? Eu vou fazer uma avaliação de vocês depois do programa, tá bom? Mas eu quero que vocês façam uma avaliação minha também, porque a gente tem que se avaliar pra saber se a gente Você deu uma dica maravilhosa, né? Ele falou que não é uma besta que emerge do mar. Então isso aí facilitou muito. Já facilitou. Ufa, ainda bem. Então, vamos lá. A palavra certa começa com AVA. O M é o quê? O que vem antes do M? Então tem que fazer a continha, né? L. Saulo. L, né? Saulo, vai Saulo. Gente, que L. Antes do J, vem o quê? Eu vou orar por vocês. Mas tá precisando. Não, isso é o sono, gente. Isso aqui, a gente é que o pessoal não sabe que horas a gente grava o programa, não vou nem falar nada, né? Secret. Não vamos falar que horas que é esse programa que a gente tá gravando. Mas a resposta certa é essa mesma. Parabéns, Saulo. Avaliação. É o que a gente tá falando, é o que a gente precisa fazer. A gente faz muitos eventos na igreja, muitas programações. Será que tá dando certo? A gente está alcançando realmente o nosso objetivo. Parabéns para você que tuitou para a gente. Muito obrigado pela sua participação. Até o final do programa a gente vai então tuitar o vencedor dentre aqueles que acertaram, que vai ser o sorteado, o felizardo aí. Pessoal, eu tô congelado até agora, eu tô morrendo de frio. Ainda bem que eu tô com roupa de frio aqui, tá bom? Porque, né, a gente já tá no mês aí que já tá um pouquinho mais frio. Mas eu vou descongelar do assunto que eu falei pra gente comentar então esses pontos que vão ajudar a gente a fazer a avaliação. O primeiro é batismo. A gente comentou como realmente essa avaliação do batismo, ela não pode ser levada da mesma maneira para um lugar, para outro lugar. A sua igreja, por exemplo, a igreja adventista lá, Nova Semente, você lembra quantos batizaram ano passado, agora? Alguém até comentou comigo um número que foi um número muito grande, mas você não, é que posso inventar alguma coisa que não é. Você sabe quanto foi? Não, eu não sei o número exato, mas eu sei que realmente foram bastantes. Foi um número grande, mas assim, comparando esse número da igreja, eu vou chutar aqui, tá bom? Perdão se não é mais ou menos, mas é entre 30 a 40 pessoas no ano. Foi uma coisa muito grande. Para outras igrejas, tem igreja que batiza 100 pessoas. Então, assim, mas é o contexto. A igreja de vocês tem uma proposta para um público secularizado. Então, o batismo é uma ferramenta. A gente pode saber o que a gente prega e as pessoas se batizam. É um indicador. Mas ele tem que ser medido aí com inteligência, certo? Não, e junto com o batismo, aí existem as outras ferramentas que a gente vai comentar, que elas até vão se unindo. A próxima Legal. Que a gente tem aqui é estudo bíblicos, por exemplo. Depois do batismo ou até antes, porque tem pessoas às vezes que estão ali frequentando
E mesmo os que já são batizados precisam se reforçar. Então, quando a gente tem uma classe de estudo bíblico, ali, se a gente consegue ver quem está frequentando, se elas estão realmente compreendendo o que está acontecendo ali, é um fator bem importante de avaliar. E aí, a gente usando tanto essa palavra, por que ela serve? Se a gente não fizer essa avaliação, como crescer, como melhorar, não só crescer, como melhorar algo que a gente deseja realmente dar o melhor, que é para Deus, que é para o nosso próximo, se a gente não avaliar, né? Exatamente. Então, outro ponto aqui, estudo bíblico é muito importante. Quantas pessoas se inscreveram, se elas estão compreendendo, gostando, enfim. Legal. Outra coisa é a frequência também. Porque a gente tem os eventos, às vezes, na igreja e não vieram pessoas por quê? A gente tem que avaliar, tem que parar para pensar. Uma coisa que a gente, às vezes, não pensa. Por que nosso culto de quarta-feira tem pouca gente? O que a gente está fazendo? Porque, geralmente, o que canta mais mal, assim, canta na quarta-feira, o que prega, está começando, vai na quarta-feira. Vamos avaliar o que a gente tem que fazer. Vamos melhorar, então, isso. Então, a gente tem que avaliar isso aí. Então, a frequência, a igreja, a gente tem que avaliar por que as pessoas estão vindo, por quê? Que legal. Por que elas não estão vindo? Tem que avaliar o que mais? O pensamento dos participantes. Nesse aspecto aí, é uma coisa interessante, porque não dá para medir esse pensamento simplesmente ali pela reação da pessoa durante a liturgia, durante o culto. Sim, sim. Teve uma situação numa das séries evangelísticas que eu me surpreendi, porque tinha ali um casal, eles estavam ali no meio do sorteio, a gente tentava interagir com eles extremamente sérios, tentava criar algum tipo de quebra-gelo, eles davam aquela risada sem graça, já voltavam ali para aquela situação deles, e a gente vai criando um conceito de que o quê? Eles não estão gostando, não estão se sentindo ambientados. E a sugestão aqui desse tópico é o seguinte: avaliar, conversar, perguntar como ele ficou sabendo do evento, bater um papo ali no final. E que grata surpresa eu tive ao fazer isso. Porque eu percebi que a pessoa, além de ter gostado, depois, durante os outros 10 dias ali de evangelismo, a pessoa não parou de vir e continuou vindo em cursos que foram oferecidos. Enfim, é muito importante isso aqui para a gente ter um feedback. Com certeza. E aí, só para terminar aqui, rapidinho, que a gente já está encerrando o nosso programa aqui já. Então, a gente tem o pensamento dos participantes, o número de participação, a demografia, por exemplo, se vem mais homens, se vem mais mulheres, se só está vindo pessoas idosas. Por quê? Só está vindo jovens, não está vindo pessoas mais maduras. Por quê? A gente tem que avaliar isso aqui. E no finalzinho aqui, para a gente terminar, no nosso guia de estudos na quinta-feira, tem umas perguntinhas que você aí em casa, você que é ativo na igreja, você tem que fazer. Primeiro, a propaganda foi efetiva? Às vezes não vem gente. Por que não veio? Perguntar o que as pessoas acharam exatamente para entender se melhora, se não, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer propaganda, coloca carro de som, divulga na internet, em vários meios possíveis. O evento segurou a audiência, como você estava falando ali. 3, existe uma resposta razoável para convites de eventos futuros? 4, como foi o envolvimento da igreja? A igreja trabalhou junto ou só foi você que sozinho levou tudo nas costas? A gente não pode permitir que isso aconteça, né? A igreja é um corpo ali, como a gente já falou. Quais grupos demográficos não foram alcançados? Faltou aquele grupo ali, as crianças não vieram ou não tiveram pessoas mais idosas, tá? E o que devemos fazer para melhorar da próxima vez? Perguntinhas simples, mas que a gente pode usar aí para a gente mensurar, para a gente avaliar nosso trabalho. E no dia do juízo é bom lembrar que Jesus vai perguntar para a gente, né? Você levou o evangelho? Você pregou? Ele não vai perguntar quantas pessoas você converteu. Ou seja, se envolva na obra, faça a sua parte, porque você tem dons, eu tenho dons, nós somos um grupo, temos uma missão e temos algo muito claro a fazer e urgente. Amém, amém. E os resultados serão alcançados com certeza. Gente, muito obrigado por esse assunto, tá bom? Era um assunto um pouquinho mais complexo, mais difícil, mas mesmo assim eu acho que a gente conseguiu entender coisas simples que a gente pode fazer pra gente parar e dizer assim, isso que a gente tá fazendo tá dando certo mesmo? Ou porque a gente sempre fez assim, a gente está levando com a barriga, vamos avaliar, ver se realmente é assim, se é o melhor caminho. Muito obrigado pela presença de vocês em 3 programas nessa temporada. Meu amigo, que você trabalhe para o Senhor, que você reflita sobre as suas ações, que você dê o seu melhor e que você apresse a volta de Jesus. Você fica com uma música muito especial agora com a Riane Junqueira. Eu vejo você no próximo Código Aberto, o último dessa temporada de 2012. Eu espero você. Quero abrir as portas, realizar teus sonhos, te fazer crescer. Quero ser lembrado, estou sempre ao teu lado e te fiz vencer.
Ainda tenho tanto pra te dar, pois o teu sorriso é o meu. Eu só quero que meu sonho seja o teu. É hora de guardar lembranças de um tempo que passou. Hora de agradecer aquilo que ensinou. Poder me orgulhar ao ver a grande estrada que ficou pra trás, ao alcançar a terra que almejei. Mas devo me lembrar que o troféu não vem de minhas mãos, de Deus eu o recebo. Doador da vida, aquele que é a essência do real. Sem ele eu entendo que sou apenas um sonhador. Sozinho nada posso, só ao teu lado eu poderei vencer. Cada conquista, cada alegria vem de tuas mãos. Eu só quero que meu sonho seja o teu. É hora de se alegrar, pois um novo dia começou. São tantas as surpresas que te preparei. É uma viagem com muitos caminhos, por onde quero te levar. Lugares onde sei que te farei crescer. Mas devo te lembrar que os meus pensamentos são mais altos que os teus. Pode confiar, é apenas o começo de uma bela história, onde para sempre felizes vamos ser. Quero abrir as portas, realizar teus sonhos, te fazer crescer. Sozinho nada posso, quero ser lembrado, só ao teu lado, estou sempre ao teu lado, me te fiz vencer. Ainda tenho tanto pra te dar, pois o teu sorriso é o meu. Eu só quero que meu sonho seja o teu. Eu só quero que meu sonho seja o teu. Que meu sonho seja